a noção de autonomia em ética ambiental. Eu também vou ler para evitar uma digressão e consumir um tempo precioso de vocês. Como muitos já sabem, o filósofo Peter Singer foi o responsável por dar visibilidade internacional ao ramo da ética voltada aos animais, também conhecido pela expressão ética animal. Singer, inclusive, deu um status acadêmico a essa corrente de pensamento. Em uma de suas obras, Ética Prática, ele divulgou ao mundo a expressão emblemática da ética animal, de autoria do fundador do utilitarismo, Jeremy Bentham. Diz Bentham, numa famosa passagem, a questão não é saber se são capazes de raciocinar ou se conseguem falar, mas sim se são passíveis de sofrimento. No comentário de Bentham, problematizando a atenção moral, o foco de uma teoria ética em cima do humano somente. Ora, segundo a corrente denominada de ética da vida, haveria razões para se pensar que o pensamento de Bentham está mal formulado, na medida em que é demasiadamente restritivo. A questão moral, como aqui será defendida, não é se uma criatura pode sofrer ou não, mas sim se ela está viva. Aqui eu já começo falando de ética da vida, de novo, e não bioética, para evitar a confusão. Bioética como ética de interesses humanos, bioética como ética médica. A pergunta que poderia ser feita a partir disso seria a seguinte: por que um indivíduo vivo, em vez de um animal senciente, seria o demarcador de uma ética voltada para estar além da dimensão humana? Uma reflexão desse tipo se insere no campo denominado, na terminologia acadêmica, de ética ambiental, que não deve ser entendida como uma ética meramente conservacionista, isto é, de manutenção dos recursos naturais em prol da sobrevivência e da qualidade de vida humana nesse planeta. É mais do que uma ética da responsabilidade prudente ou da prudência responsável, como veremos adiante. Então, a primeira distinção conceitual. Um discurso cujo núcleo fosse cuidemos dos recursos naturais, cuidemos do planeta mãe, mãe terra, não é uma ética. O que é tipo a mãe dizendo para o filho: não consuma toda a bolacha agora, não coma toda a comida da despensa hoje. Isso chama-se economia, gestão inteligente de recursos, ou engenharia preferida. Então não tem nada a ver com ética ambiental. Se um sistema de ética, uma teoria ética, pensamento ético, resumido a isso: Hans Jonas, cuide do planeta, cuide da sua casa, não é ética no sentido profundo do termo ético, como o rigor filosófico exige. Ainda é humanista. O antropocêntrico é um pouco mais inteligente em relação ao que se fazia antes. Cuidava da caverna, agora se amplia um pouco mais e cuida do planeta. Muito bem. De qualquer maneira, tanto a ética animal quanto a ética ambiental requerem, algumas vezes, que atribuamos valor a algo que pessoalmente não valorizamos nem apreciamos. Isso exige grande objetividade no sistema de ética, tanto quanto uma grande imparcialidade no nosso juízo de valor, a ponto de vencer nossa resistência psicológica a pôr sob guarda-chuva moral o destino de seres tidos como repugnantes, como ratos e baratas, ou de criaturas insignificantes como moscas e formigas. Eu estou puxando exemplos do que eu estou para ilustrar a categoria do pensamento, justamente para provocar uma mobilização psicológica do ouvinte, para não falar sobre a vida ou animal em abstrato. Então, o que é um ser vivo? A resposta à questão anterior, essa, exige então que atentemos para o que é afinal um ser vivo. Ora, um ser vivo pode ser caracterizado pela sua tendência a defender continuamente sua própria existência, sua própria integridade, resistindo permanentemente a tudo aquilo que pode conduzir à sua morte. E ele faz isso de maneira espontânea, vale dizer, de maneira autônoma, através da sua capacidade de movimentação autopropelida, autogerada. Ou seja, todo e qualquer ser vivo pilota a sua própria vida,
ainda que não tenha consciência desse fato, como nós temos, humanos. E toda vida é defendida pelo que ela é em si mesma. Há uma identidade biológica que é buscada e conservada pelo indivíduo vivo. Cada organismo é o que ele é espontaneamente procura ser. Nesse sentido, qualquer organismo, sendo um sistema biológico de uma complexidade que varia segundo a espécie a que pertence, pode ser entendido como um sistema automantenedor, autossustentável. Assim, mesmo que um ser vivo não tenha uma psicologia, uma subjetividade, ele ainda tem um self, uma identidade somática. Muito bem. O respeito, então, pelo esforço desse ser vivo. Um primeiro passo possível a ser dado por uma ética de defesa da vida seria, por apelo, a seguinte noção de respeito. Se uma formiga busca de forma autônoma e ativa a perpetuação da sua existência, a manutenção de sua própria integridade e da sua funcionalidade em face das vicissitudes de seu ambiente, é justamente esse esforço contínuo, autônomo e autointeressado que, segundo sua concepção, deve receber nosso respeito. Por qual razão esse empenho individual, intenso e ativo, essa insistência obstinada, não deveria ser, por nós, tomar em conta em termos morais? É claro que um inseto ou uma planta não lança e nem é capaz de lançar mão dos mesmos recursos que eu mesmo me utilizo no meu dia a dia para atingir esse intento. Diferentemente de uma barata e de uma mosca, eu e o restante da humanidade usamos nossa racionalidade abstrata e criatividade, desenvolvemos ciência e construímos civilizações para manter nossa existência nos padrões humanos. Entretanto, sob essa ótica, haveria apenas e tão somente uma diferença de sofisticação e complexidade entre pessoas, insetos e plantas nesse processo de manutenção de um modo específico de vida. De qualquer maneira, daí temos a diferença crucial entre seres vivos e não vivos. Uma formiga tem tendências autogeradas e autoprotetoras. Uma pedra ou uma montanha, não. Uma pedra e uma montanha existem por si mesmas. Elas não verificam constantemente seu entorno, nem precisam dele. Uma planta, por sua vez, se aproveita do seu meio externo como fonte de recursos. Uma planta não pode existir sozinha. Ao contrário, ela se utiliza do seu entorno através de processos como a homeostase. Essa capacidade de movimento interno e externo autogerado é uma marca dos seres vivos e está fundada também em outra exclusividade dos seres vivos, a saber, a informação genética de como viver nesse planeta. Uma planta, uma mosca e uma formiga buscam a execução do que está programado pelos seus genes. É ele que fornece o telos, seus comportamentos orientados a respectivos fins, suas tarefas de vida. É o genoma que conduz esse movimento do potencial genético à autoexpressão fenotípica. Com base na informação presente no seu DNA, uma mosca constantemente checa sua performance no mundo, mensurando seu próprio sucesso em meio a oportunidades e adversidades que a vida lhe oferece. Ela confronta compatibilidades e incompatibilidades vitais, respondendo às irritações advindas do seu mundo exterior. Em outras palavras, a informação do DNA de cada indivíduo corresponde à representação interna dele, e nesse sentido tem uma dimensão linguística, como proposicional, como lógica, uma dimensão cognitiva, ao permitir que eventos externos sejam processados por esse indivíduo, pela formiga, e motivacional, ao produzir movimento autogerado a partir disso tudo. Em termos de uma ética ambiental, importa reconhecer, que há uma epistemologia dentro de cada planta, de cada mosca e de cada formiga, já que cada uma delas é capaz de identificar o que está no mundo, para o estado do mundo em questão, no seu mundo externo, no seu mundo empírico. 2, há uma axiologia, já que cada uma delas busca estados valorados, escolhendo, preferindo, priorizando um estado X sobre um estado Y qualquer, estado esse que interessa ao próprio indivíduo. Enquanto cresce, se reproduz, repara suas feridas, existe a morte. E por fim, 3, há uma normatividade
já que cada uma delas distingue o que é no mundo, o que é o caso do mundo, o que deve ser, o que é o caso, o que deve ser buscado por ela. Isso, à luz da tradição, é extremamente incomum. Atribuir axiologia, epistemologia, cognição, normatividade a um inseto. Isso é revolucionário, à luz da tradição filosófica nossa antropocêntrica humanista. Deste modo, se afasta a acusação de falácia naturalista sobre essa concepção, que é a grande ameaça às éticas ambientais. Falácia naturalista, Feijó sabe muito bem, é aquela acusação de que não se pode passar do estado do é para o dever ser. Não se pode, a partir de uma identificação de um estado de coisa, de um fato, pular para deveres, pular para obrigações, pular para moral, pular para ética. É claro que isso não significa dizer que uma planta ou um inseto é um organismo moral ou um agente moral, como as pessoas humanas são. Pessoas podem adotar normas imorais, passíveis de serem criticadas pela ética, e moscas não. Ou seja, plantas e insetos são sistemas normativos amorais. Eles tendem a buscar ativamente o que é bom para a manutenção das suas vidas, e esses próprios bens buscados não são eles mesmos criticáveis à luz de qualquer teoria moral, à luz de qualquer sistema ético. No sentido filosoficamente rigoroso, qualquer teoria de ética ambiental ou não, deve abarcar uma teoria de valor. Caso contrário, não se pode chamá-la de teoria ética propriamente dita. Então, quando se expõe como pensador, quando vocês leem a exposição de um sistema de moral, de uma teoria, ela tem que estar ali, explícito ou implícito, uma teoria de valor. Dizer o que ela considera bem. Esse bem é portador de valor. Aonde está esse portador de valor? Então, qualquer teoria que trabalhe com a noção de respeito, termos deveres, assim, solto, uma análise filosófica teria que explicitar o que é o bem segundo a teoria. Certo? Pergunta-se, então, o que tem valor moral, portanto, segundo essa concepção? A resposta: o valor de qualquer ser vivo está justamente na sua vida autovalorativa. Tomemos o caso de uma criatura tão desprezível quanto uma barata. Barata, para mim, é o exemplo melhor para lidar com ética aplicada, ética da vida, ética ambiental. Porque a maioria das pessoas não gosta de barata. Fazer a respeito a gatos, cuidado com os pandas e cuidemos da foca é muito fácil. Vamos trabalhar com um ser que psicologicamente é repugnante como uma barata. Uma barata, enquanto estiver viva, está permanentemente valorando coisas. Ela prefere comer a passar fome, proteger-se a desabrigar-se, ela prefere calor ao frio, ela prefere escuro à claridade, enfim, ela prefere viver a morrer e viver bem enquanto barata. O que foi dito sobre esse inseto também vale para o reino vegetal. Uma planta prefere um certo mineral a outro quando suas raízes buscam nutrientes na terra. Ela mostra que valoriza um determinado pH do solo em vez de outro. A autonomia como propriedade natural está presente não apenas no mundo macroscópico, mas também no microscópico. Consta que uma criatura ainda mais insignificante, a bactéria Escherichia coli, E. coli, também é um agente valorador. Quando ela tem à sua disposição um suprimento de lactose e glicose, ela prioriza a lactose e irá se alimentar do segundo apenas quando o primeiro já não estiver mais disponível. Como ocorre com outros tantos seres vivos, a valoração permanentemente levada a cabo pela barata, pela planta e pela bactéria está a serviço da otimização da sobrevivência desses seres em resposta a variados fatores externos. Agora, o ponto-chave dessa concepção. Em termos axiológicos, na medida em que o estado que qualquer ser vivo busca é um estado valorado ou por ele valorizado, eu estou usando valorado para não haver a objeção que uma planta não valoriza nada, quem valoriza é o humano. Então, há um tempo já está desbotado esse capulete antropocêntrico, valorado é melhor.
Então, se o ser vivo busca um estado valorado ou valorizado, então o próprio organismo é portador de valor, isso, um valor objetivo, isso é, mesmo que ele próprio não seja consciente desse valor ou dessa valoração. Ok? Agora, há que se dar o passo normativo dessa concepção através do que se pode ser chamado de princípio de transitividade de valoração. Se moscas e formigas são capazes de valorizar elas mesmas suas próprias vidas, valorizar por ela mesma, não em função de outra coisa, isso significa valorizar intrinsecamente a vida, então nós, agentes morais, temos uma boa razão para considerar suas vidas também valiosas em si e por si mesmas. Na terminologia filosófica, algo valioso em si e por si mesmo é algo valioso intrinsecamente. Dever, a palavra dever, animais têm direitos, a natureza, elementos naturais têm direitos. Eles não brotam do nada, eles têm direitos porque alguém tem dever frente a isso. Nós, agentes morais, temos deveres. A palavra dever é forte. Em termos de filosofia moral, falar que eu tenho algum dever frente à barata, e a barata tem o direito de não ser esmagada só sob uma razão justificada, é uma coisa mais forte do que dizer eu tenho obrigações frente à natureza. Então, a palavra dever vai carregar direitos e falar que a natureza, elementos naturais, tem componentes da nação, tem direitos, tem que ter muito cuidado para articular isso. O vocabulário de direitos está, a gente usa no cenário cultural, né? Eu tenho direitos, meu advogado vai puxar meus direitos no fórum. A gente tende a transferir a terminologia de direitos para a natureza. Isso não é essa passagem não é tão feliz assim, né? No sentido tão rápida e lépida. Tem que ter uma articulação conceitual muito mais forte do que a gente ouve no discurso leigo. Note que estamos diante de uma extensão da ética animal. Um eticista animalista, como Peter Singer, que foi mencionado por Bica, dirá que não há uma razão para respeitar alguma coisa viva que não seja capaz de experimentar sofrimento, prazer, dor ou contentamento. Singer diz que, nesses casos, nada há para ser levado em conta. Um animal se importa consigo mesmo, um vegetal não. Repare que estamos aqui diante de outro modelo fundado no fato de que qualquer ser vivo toma conta de si mesmo. Uma árvore toma conta de si mesma, sim, mas não da mesma forma na qual eu, Carlos, tomo conta de mim. E por que não levar isso em consideração? Apenas porque não é a minha forma, a forma humana de ela, a árvore, levar a cabo essa tarefa? Agora, as consequências morais mais aplicadas desse modelo. O planeta Terra é o único mundo que conhecemos até agora que produziu vida. E há um grande consenso entre nós de que a vida produzida nesse planeta foi algo bom no seu todo. Tanto é que estamos fazendo muitos esforços atualmente para encontrar vida em outros planetas. E se isso é verdade, que a presença de vida é algo positivo, todo e qualquer ser vivo é um bom ser vivo, na ausência de uma evidência contrária disso. Note que não está sendo dito que árvores, moscas e pessoas têm o mesmo valor moral. Obrigado. Nem está sendo dito que é sempre errado pisar em formigas ou cortar árvores. Estamos tratando de um critério de significação moral, ou seja, definindo o que deve chamar a atenção nossa atenção moral. Então, são sempre dois critérios de qualquer teoria de ética aplicada à natureza, né? O primeiro deles vai definir qual a propriedade que é relevante. Eu vou no mundo e tento descobrir qual ser, aí é um processo ontológico, qual ser abriga essa propriedade. O segundo passo é o que eu faço com seres que têm esse status moral, em situação de prioridade, em conflito de interesse, em gestão de conflito. Há um calculete que é, quando eles esboçam uma teoria ética, já pular direto para a aplicação dela e esquecer como é que esse edifício está montado. E
Isso é muito fácil quando se constrói um pensamento ecológico ou ambientalista sem cuidar desses dois passos, né? Então, fica sempre vulnerável a alguém te cobrar. Qual é a ontologia que está em questão? Significa qual é a propriedade marcatória moral que está sendo elencada? Aqui está focado na vida, né? Uma ética animal clássica vai focar em experiência sem ciência, subjetividade. Uma ética humanista vai focar na liberdade humana, na razão humana, ou seja, a conclusão mínima aqui é que um agente moral, nós, deve tomar em conta as consequências do seu comportamento para os outros sistemas valorativos autônomos. Em outras palavras, se há algo de valor no mundo natural, então faz sentido dizer que um determinado comportamento é certo ou apropriado, ou é errado, que significa inapropriado, quando os agentes, nós, os sujeitos de deveres, encontram esse valor. Se plantas têm uma autonomia que deve ser respeitada, isso ainda não implica que a prática da agricultura deve ser abolida porquanto imoral. Se animais têm uma autonomia que deve ser respeitada, isso também não implica automaticamente que a prática da pecuária deva ser banida porquanto injusta. De qualquer modo, haveria duas principais interpretações a respeito desse tópico. Um eticista ambientalista diria que a cadeia predatória é um fato da natureza, característico da lógica ecológica, e que, por um acaso evolucionário, o homem está no seu topo para o azar de quem está abaixo de nós, abaixo dele. Isso é um olhar tipicamente ecológico, holista, ambientalista. Há eticistas que são filósofos práticos, né, que trabalham com essa corrente, mesmo aceitando o ética da vida, mas assim, ok, mas a predação é um fato da natureza, a gente não pode querer reescrever a natureza. Há formas de conduzir isso, por exemplo, confinando frangos em 20 centímetros de largura, isso não é uma forma correta de fazer isso, porque há que se levar em conta o sofrimento provocado desnecessariamente. Agora, o fato da predação por si só não é um problema. Então, quando se fala em ética ambiental, dá para descrever no mínimo umas 20 subcorrentes que chegam a partir desse mesmo esqueleto lógico em conclusões diferentes, né? Mas o ambientalista vai dizer assim, o típico ambientalista vai dizer assim, olha, a gente não é um Deus, inclusive, para poder reformular a natureza. A natureza implica, sim, relação predatória. E a gente, por uma causa da evolução, estamos acima. Ok? Do outro lado, agora, um eticista de uma outra vertente, uma vertente rival, diria que, tirando as razões de sobrevivência ou de manutenção da saúde humana, pouca coisa justificável restaria nos casos de corte de árvores e da matança de animais. Que se levasse em conta a destruição supérflua, gratuita e desnecessária de animais e plantas para a manutenção do nosso nível civilizatório, sobraria quase nada a ser legitimado. De qualquer modo, de qualquer maneira, ainda que esse pensamento biofílico pareça revolucionário aos ouvidos da tradição humanista, nada há de infantil ou de ridículo nessa reflexão. Aqui eu encerro a primeira parte e, para quem está interessado nesse olhar, grande parte dele é de Tom Holston, que é um eticista ambientalista americano, isso tem 30 anos, né? Em 1938, que está no capítulo 3 desse texto. Não é o texto todo, é o livro todo, mas é o 3. Bom, o que eu disse agora, tudo isso que eu falei agora, ele pode ser substituído sobre todo ser vivo busca continuar vivo, e esse esforço de permanecer vivo deve ser respeitado, ele pode ser substituído por imagens. Alguma delas, se puder passar isso aqui, por favor. É um vídeo de 2 minutos só e não tem sangue. Pode dar o som, por favor? Vocês devem ter, alguns já conhecem esse vídeo, né? Eu quero ilustrar o que eu disse antes.
Vocês já se deram conta? Essa aqui é a primeira parte da fala. Eu quis trazer essas imagens porque a gente que é academia, tende a se distanciar do mundo. Não dá para falar em ética, bioética ou qualquer ética, sem olhar para o mundo. A ética está focada para o mundo. Como a gente não está exposto a esse tipo de coisa, a gente tende o pensamento humano a subir, trabalhar no abstrato. Se esquece qual é a vítima. A vítima é ele. Vamos trabalhar com categorias. Categoria é a nossa ferramenta. Mas tu começar a manusear a categoria e perder de vista a concretude disso, não está fazendo uma ética, ou está brincando de ética, uma ética seca, né? Uma academicista, verborrágica, mas não é isso. Ética é vida. Vamos voltar ao conceito de ética original, que são a ética grega, né? Então, eu mesmo me exponho a esse tipo, frequentemente, de material gráfico, visual, para não deixar que a minha sensibilidade comece a criar cascas academicistas e intelectualizadas, a ponto de eu perder a conexão com o outro. Esse foi o intuito desse pequeno vídeo.